Você já se pegou, mesmo depois de tantos anos vividos, com aquela sensação incômoda de preocupação, um zumbido constante de ansiedade que parece não ter fim. Talvez seja uma preocupação com a saúde, com o futuro dos filhos, com as contas que não param de chegar, ou simplesmente aquela inquietação que surge do nada, roubando a paz que você tanto merece. Para muitos de nós, que já passamos dos 70, essa ansiedade pode ser uma companheira silenciosa e persistente. Ela se manifesta de formas sutis uma noite de sono perdida, um pensamento insistente que não se cala, a dificuldade em simplesmente desfrutar o momento presente. É um peso invisível que carregamos. E o mais irônico é que pouquíssimas pessoas, menos de 5% dos idosos, descobrem a chave para libertar-se dela. Mas e se eu dissesse que existe uma única, poderosa ideia, um pensamento transformador, capaz de silenciar essa ansiedade e devolver a você a serenidade que pensava ter perdido? Não é uma pílula mágica, nem uma técnica complicada que exige anos de prática. É uma simples, mas profunda verdade que, uma vez compreendida e abraçada, muda tudo. Neste vídeo, vamos explorar essa verdade revolucionária. Vou guiá-lo por cada camada dela, mostrando como ela se aplica à sua vida diária e como você pode integrá-la para sentir uma paz duradoura. Não importa o que aconteça ao seu redor. Então, prepare-se para uma jornada de descoberta. Assista até o fim, pois há algo que o surpreenderá de verdade e pode ser o divisor de águas que você tanto esperava. Vamos mergulhar no que é essa ideia transformadora. Essa verdade singular que pode libertar você da ansiedade que o acompanha. A vida. Meus amigos, é uma jornada repleta de incertezas à medida que envelhecemos. Percebemos que não temos controle sobre muitas coisas. Não controlamos a passagem do tempo, as mudanças em nosso corpo, as decisões dos nossos filhos, a situação econômica do país, ou mesmo o tempo lá fora. E é justamente nessa tentativa vã de controlar o incontrolável que nasce grande parte da nossa ansiedade. Pensamos, e se eu ficar doente? E se meus filhos precisarem de ajuda e eu não puder dar? E se o dinheiro acabar? Esses "e se" são ladrões de alegria, construídos sobre um alicerce de ilusão. Eles nos prendem a um futuro que ainda não existe ou a um passado que não podemos mudar, e nos impedem de viver a única realidade que temos, o agora. A poderosa verdade. O pensamento libertador que apenas uma fração dos idosos descobre. É esta. A única coisa que você tem controle absoluto é a sua reação ao que a vida lhe apresenta. E a verdadeira paz reside em aceitar o que é e focar no agora. Sim, parece simples, mas sua profundidade é imensa. Não é sobre resignação ou desistência. De forma alguma. É sobre reconhecer a realidade tal como ela se apresenta. É sobre entender que, ao invés de lutar contra a correnteza das coisas que não podemos mudar, podemos aprender a nadar com ela, escolhendo a cada momento como vamos responder. É uma diferença sutil, mas que muda tudo. Pense nisso por um instante. Quantas vezes você se preocupou com algo que nunca aconteceu ou se lamentou por algo que já passou e não pode ser desfeito? A ansiedade é quase sempre um salto para o futuro, um ensaio mental de catástrofes que podem ou não ocorrer, ou um mergulho no passado, remoendo culpas e arrependimentos. Mas o único momento em que a vida realmente acontece é agora, neste exato segundo em que você está me ouvindo, em que o sol entra pela sua janela, em que você sente a textura da sua roupa ou ouve o canto de um pássaro. O passado já foi. O futuro ainda não existe. A paz está no presente, no o que é de cada momento. Quando a preocupação surge, e ela vai surgir,
Pois somos humanos. O segredo é reconhecê-la sem se apegar a ela. É como observar uma nuvem passando no céu, você a vê. Mas não precisa entrar nela ou se deixar levar por ela. Você pode dizer a si mesmo, com carinho e sem julgamento: "Ah, aqui está a preocupação com a minha saúde de novo." Ou, aqui está aquele pensamento sobre o que eu deveria ter feito no passado. E então, escolher, conscientemente, redirecionar sua atenção para o que está à sua frente. Para o que é real agora. Pode ser o sabor do seu café da manhã, a textura da sua xícara, o som da sua própria respiração. Este simples ato de trazer a atenção para o presente, para os seus sentidos. Desarma a ansiedade de sua força e poder sobre você. Por exemplo, se você está preocupado com uma dor nas costas que não passa, e que talvez o limite nas suas atividades, a ansiedade diria: e se for algo grave? E se eu ficar dependente? E se eu não puder mais fazer o que amo? Mas a poderosa verdade diz: eu sinto essa dor agora. O que posso fazer neste momento para me sentir melhor ou para aliviar essa sensação? Posso respirar profundamente. Posso aplicar uma compressa morna. Posso fazer alguns alongamentos suaves. Posso procurar um médico se for necessário. Mas não vou deixar o medo do futuro, de cenários hipotéticos, roubar meu presente e me impedir de desfrutar o que ainda é possível hoje. É uma mudança radical de perspectiva que tira o poder do "e se" e o coloca no "o que é" e o que posso fazer. Essa aceitação não é passividade. É sabedoria. É entender que a vida é um rio e tentar controlar o fluxo da água, suas corredeiras ou suas margens. É exaustivo e inútil. Em vez disso, você aprende a navegar no rio, a apreciar a paisagem, a ajustar suas velas quando o vento muda, a encontrar a tranquilidade mesmo nas águas mais turbulentas. A força dessa ideia está em sua simplicidade e na sua capacidade de nos devolver o poder que, sem saber, entregamos à ansiedade. A vida não para de nos lançar desafios, mas podemos escolher como vamos encará-los. E essa escolha, meus amigos, é a nossa maior liberdade. É a chave para uma paz que a maioria das pessoas, especialmente após os 70, nem sabe que é possível. Uma paz que é profunda e é inabalável. É por isso que apenas uma pequena porcentagem a encontra. Vamos a outro exemplo prático que muitos de nós enfrentamos: a ansiedade em idosos, que vem da preocupação com a solidão ou com a diminuição das interações sociais. A mente ansiosa pode gritar: meus amigos não estão mais aqui. Meus filhos estão ocupados. Vou ficar sozinho e esquecido. Essa é a mente saltando para um futuro temido, criando uma narrativa de desamparo. A poderosa verdade nos convida a pausar e perguntar: o que eu tenho agora? O que é real neste momento? Tenho o sol lá fora. Tenho a oportunidade de ler aquele livro que está na cabeceira há meses. Posso fazer uma ligação para aquele parente distante. Posso pesquisar sobre novas atividades na comunidade, como um clube de leitura, um grupo de caminhada ou um voluntariado. A ansiedade nos paralisa com o medo do que pode ser. Mas a aceitação do presente nos liberta para agir no agora, para criar o que é possível e acessível. Ao invés de lamentar o que não é ou o que perdemos, pense no impacto que a notícia do dia, aquela manchete alarmante no jornal ou na televisão, pode ter em sua paz. Sua mente pode começar a criar cenários terríveis, cheios de "e se" globais, sobre os quais você não tem controle algum e que, na maioria das vezes, nem chegam a tocar sua vida diretamente. A poderosa verdade nos lembra: eu não controlo as notícias globais, os governos, as guerras, mas controlo como reajo a elas. Posso me informar. Sim, se isso me faz sentir mais seguro. Mas não preciso mergulhar na espiral do medo e da impotência.
Posso focar minha energia no meu círculo de influência, na minha casa, na minha comunidade, onde minhas ações realmente fazem a diferença e onde posso contribuir para o bem, ainda que em pequena escala. É um ato de autopreservação, de proteger sua energia vital de um desgaste inútil e da exaustão mental. Essa mudança de foco, de tentar controlar o incontrolável para focar no que está ao nosso alcance, é a virada de chave que desbloqueia a serenidade. É o reconhecimento de que a sua paz interior não depende de como o mundo exterior se comporta, mas de como você escolhe interagir com ele. Não significa ignorar os problemas ou ser ingênuo, de forma alguma. Significa escolher a sua resposta consciente. Significa dizer sim a desafios, a incertezas, a tristezas, mas eu escolho onde colocar minha atenção e minha energia neste momento. Eu escolho a paz. Eu escolho a aceitação do que é. E eu escolho focar no agora. E é essa escolha consciente que define a experiência de vida de uma minoria de idosos, que encontra uma serenidade que a maioria nem imagina ser possível. É um presente que você se dá a cada novo amanhecer. Agora que entendemos a essência dessa ideia, essa poderosa verdade de aceitar o que é e focar no presente, vamos ver como ela se manifesta no dia a dia, aprofundando nossa compreensão e aplicando-a em áreas específicas da sua vida, transformando desafios em oportunidades de crescimento e paz. Essa poderosa ideia nos leva a um passo adiante, crucial para a libertação da ansiedade, o de liberar o apego aos resultados. Muitas vezes, nossa ansiedade vem da nossa necessidade de que as coisas sejam de um jeito muito específico. Queremos que nossos filhos sigam certos caminhos que idealizamos para eles, que nossa saúde permaneça inalterada apesar do passar dos anos, que nossas finanças sejam sempre seguras e abundantes, que nossos relacionamentos sejam perfeitos. E quando a realidade se desvia desses planos rígidos, e ela quase sempre se desvia, porque a vida é fluida e imprevisível, a frustração, a decepção e a ansiedade surgem com força total. A sabedoria aqui é entender que podemos desejar. Sim, podemos trabalhar com afinco por um objetivo. Podemos fazer a nossa parte e planejar. Mas devemos soltar o apego ferrenho ao resultado final. O que significa isso na prática? Significa fazer o seu melhor com o que você tem hoje, com os recursos disponíveis. E então, aceitar o que vier, sabendo que você fez a sua parte. É como plantar uma semente, você a rega, cuida da terra, oferece as melhores condições. Mas não pode forçar a flor a desabrochar. Ela desabrocha no seu próprio tempo e da sua própria maneira. Se desabrochar, essa aceitação libera uma carga imensa das suas costas, permitindo que você viva o processo com mais leveza. E o que ganhamos ao soltar esse apego e permitir que a vida siga seu curso natural? Dentro do que não controlamos, ganhamos a verdadeira sabedoria de deixar ir. Você já parou para pensar em quanto custa a você essa preocupação constante? Esse controle excessivo sobre o incontrolável, ela rouba sua energia, impede seu sono reparador, afeta seu apetite, tira sua capacidade de desfrutar de um bom filme, de uma conversa leve com um amigo, de um simples raio de sol na janela. Carregar o fardo da ansiedade é exaustivo, tanto física quanto mentalmente. Quando você pratica a aceitação do presente e foca no que pode controlar, sua respiração, suas ações no agora, sua atitude, você libera esse fardo. É como se um peso invisível fosse tirado dos seus ombros, permitindo que você respire mais levemente, que seu corpo relaxe, que sua mente se acalme. A liberdade que vem de liberar é imensa.
É um alívio que muitos nunca experimentam e que pode mudar a qualidade dos seus dias. Outro aspecto fundamental que floresce naturalmente a partir dessa poderosa ideia de aceitação e presença é a capacidade de cultivar a gratidão. Mesmo diante das dificuldades ou perdas que a vida adulta tardia pode trazer. Quando a ansiedade nos domina, nossa mente tende a focar no que falta, no que pode dar errado, nas perdas passadas ou futuras. Essa é a natureza do pensamento ansioso. Mas ao aceitar o presente tal como ele é e focar no que podemos controlar, abrimos espaço para enxergar o que está funcionando, o que temos neste exato momento, por menor que seja. Pode ser algo tão simples quanto a água limpa que sai da sua torneira, a voz de um neto ao telefone, a capacidade de se levantar da cama e dar uma caminhada, o sabor de uma fruta fresca que você aprecia, o calor de um cobertor numa noite fria. A gratidão é um antídoto potente para a ansiedade, porque ela nos força a focar na abundância, mesmo que pequena e cotidiana, que existe em nossa vida neste exato momento. É um músculo que se fortalece com a prática diária de reconhecer e apreciar, transformando a perspectiva do "e se tudo der errado" para "olha quanta coisa boa ainda existe, e que eu nem percebia". É um convite para o seu coração florescer, mesmo em tempos difíceis. Essa profunda mudança de pensamento também nos leva a redefinir o que significa segurança em nossas vidas, para a maioria das pessoas, e talvez para nós por muitos anos. Segurança está ligada a uma conta bancária cheia, a uma saúde perfeita e inabalável, a não ter preocupações financeiras ou familiares, mas a vida, com sua sabedoria implacável, nos mostra que nada disso é garantido. A verdadeira segurança, essa que a pequena porcentagem de idosos descobre e vive, não está nas circunstâncias externas que são sempre mutáveis, mas na sua resiliência interna e na sua paz inabalável. É a segurança de saber que, não importa o que aconteça lá fora, uma doença, uma perda, uma crise econômica, você tem a capacidade de escolher sua resposta, de encontrar paz e equilíbrio dentro de si. É a segurança de ser um porto seguro para si mesmo, mesmo quando o mar da vida está agitado. Essa é a liberdade suprema, que transcende qualquer preocupação material ou física, porque ela reside no seu espírito e na sua mente, e ninguém pode tirá-la de você. E sobre a conexão com as pessoas, com os amigos e com a família, é claro que a conexão humana é vital para o ser humano, e especialmente para nós que já vivemos muitas décadas e valorizamos a companhia. Essa poderosa verdade não nos diz para nos isolarmos ou nos tornarmos indiferentes. Pelo contrário, ela nos ensina a valorizar e desfrutar das relações de forma mais profunda e autêntica, sem depender delas para a nossa paz interior. Significa amar profundamente, dar-se de corpo e alma nas relações, nutrir os laços de afeto, mas entender que a felicidade e a paz duradoura não podem ser depositadas integralmente no outro, como se fossem a única fonte da sua alegria, se a paz reside na aceitação do que é e no foco na sua resposta. Então sua felicidade não é refém do comportamento alheio, da disponibilidade constante de alguém, ou mesmo da presença física. É a capacidade de ser pleno consigo mesmo, o que, paradoxalmente, torna suas relações mais leves, mais verdadeiras e menos ansiosas. Você se conecta por amor, por alegria de compartilhar, e não por necessidade ou medo de ficar sozinho, o que é um tipo de liberdade e plenitude muito profunda e significativa. Essa é a beleza e o poder dessa verdade. Ela não afasta você da vida, mas o coloca mais profundamente nela, com uma qualidade de presença e paz
que a maioria das pessoas passa a vida inteira buscando, sem nunca encontrar. É o seu legado de sabedoria em ação. Perceba como a aceitação profunda do presente e o foco inabalável no que você pode controlar, que é a sua própria resposta à vida, transformam radicalmente a ansiedade. Essa poderosa verdade não promete que a vida será sempre um mar de rosas, sem desafios ou tristezas, mas garante que você terá a bússola e o leme para navegar por qualquer tempestade que possa surgir. Não se trata de ser insensível ou de ignorar as emoções. É sobre escolher onde você deposita sua energia e sua atenção. É sobre reconhecer que a preocupação excessiva é um hábito mental, um padrão que pode ser desaprendido e substituído por uma postura de serenidade, resiliência e abertura ao que a vida oferece. Essa jornada para a paz interior, fundamentada na aceitação e na presença, é uma prática diária, não um destino final. Haverá dias em que a velha ansiedade tentará se esgueirar de volta, em que a mente tentará levá-lo para o passado ou para o futuro. E tudo bem. Isso é parte da experiência humana. O importante não é nunca mais sentir ansiedade, mas sim o reconhecimento. É você se lembrar dessa poderosa verdade e gentilmente, com carinho consigo mesmo, trazer sua atenção de volta ao presente, ao que você pode controlar agora. Cada vez que você faz isso, que você escolhe a paz sobre a preocupação, você fortalece o músculo da serenidade e da atenção plena, tornando mais fácil lidar com os desafios futuros. E lembre-se, a sua idade, a sua vasta experiência de vida, não é um fardo, mas um tesouro inestimável de sabedoria e resiliência. Você já superou tantas coisas, já testemunhou tantas mudanças, já se adaptou a tantos cenários. Essa capacidade de adaptação e de encontrar soluções já está profundamente enraizada dentro de você. Essa verdade apenas a ilumina e a coloca no centro do seu ser. Eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre tudo isso que conversamos. Essa poderosa ideia ressoa com você. Você já sentiu essa mudança de perspectiva em algum momento da sua vida? Talvez você já tenha tido um momento de clareza, uma epifania, que mudou sua forma de enxergar a ansiedade ou a vida em geral. Especialmente depois de uma certa idade, compartilhe seus pensamentos e suas experiências nos comentários abaixo. Sua história pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar a sua própria jornada rumo a uma vida mais leve e cheia de paz. É um espaço seguro para trocarmos ideias, aprendermos uns com os outros e nos fortalecermos mutuamente, pois juntos somos mais fortes, mais sábios e mais conectados. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma e trouxe um pouco de luz e esperança para o seu dia, por favor, não hesite em deixar um gostei. Esse pequeno gesto faz uma enorme diferença, pois ajuda muito o canal a levar essa mensagem transformadora de serenidade e autoconhecimento a mais pessoas que, assim como você, estão buscando uma vida mais plena e tranquila em sua fase madura. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, eu o convido de coração a se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar maneiras práticas e profundas de viver melhor, com mais saúde, alegria, propósito e, acima de tudo, com muita paz, em todas as fases da vida. Lembre-se sempre, a vida, após os 70, não é sobre declínio, nem sobre se retrair, mas sobre florescer de uma nova maneira, com a liberdade que vem da sabedoria acumulada ao longo dos anos. É sobre desfrutar cada momento com gratidão genuína, com serenidade profunda e com um propósito renovado. É sobre honrar o caminho incrível que você percorreu e abraçar o caminho que ainda está por vir.
com um coração leve, uma mente em paz e um espírito livre. Você tem o poder de escolher a sua experiência de vida. A cada novo amanhecer, viva sua melhor vida, em cada idade, com toda a plenitude, alegria e paz que você merece e que já reside dentro de você